complicado, né? Arianismo. A Caroline perguntou, você acredita na Terra plana? Eu até falei disso aí, sobre o assunto da Terra plana. Eu queria uma opinião, eu vou até fazer dentro do... Eu não ia fazer isso não, mas já que a Caroline perguntou, eu vou fazer uma pesquisa lá na comunidade do canal. O que eles acham? Que se quer que eu fale sobre isso ou não? Vou dar minha opinião já, não vou omitir não, porque eu não omito nada, não gosto de omitir pergunta nenhuma. Isso é uma carta aberta, não estou preocupado com a opinião dos outros não. No sentido assim de, não vou falar porque eu acho que eu vou ficar mal visto. Não tem isso não. A pergunta dela é importante. Por quê? Por causa do que tem sido feito ultimamente. Eu acho que tem muitas pessoas falando sobre Terra plana sem conhecer Terra plana, a origem do estudo da Terra plana. Existe um determinado livro de 1800, acho que é 1837, alguma coisa assim, que já falava sobre Terra plana. E esse cara foi muito perseguido na época, né? O que eu vou falar? Eu vou fazer uma pesquisa com os irmãos aqui na comunidade do canal, para vocês votarem sobre Terra plana, falar sobre isso ou não. Mas eu vou falar o seguinte. A minha opinião, cientificamente, você já conhece a ciência, como é que ela é. Eu nunca subi lá no alto para ver nada. Nunca subi. Por que eu não entrei na briga da Terra plana? Ainda. Não sei quando que eu vou poder entrar. Porque, cientificamente, a Terra é um globo. Mas quais cientistas? Porque tem também uma outra vertente científica. Tá? E aí, tudo que eu for citar, eu vou ter que citar fonte. De onde você tirou isso, pastor Felipe? Tem cientista defendendo Terra plana ou Terra globo? Daqui, daqui e daqui. Porque eu não posso ser irresponsável e trazer para cá fonte sem fonte. Que fonte? A fonte dos desejos. Não é assim, né? Então é o seguinte, biblicamente, se você for uma pessoa de memória boa e assistiu o primeiro vídeo do curso bíblico online, não o primeiro não, foi o Gênesis 1, eu destaquei uma palavra lá chamada raquia. A palavra raquia, que é traduzida na nossa Bíblia por firmamento, significa, presta atenção, firmamento, o céu, que separa a água de cima e a água de baixo. A palavra raquia, na Bíblia, no hebraico, que está traduzida como firmamento, significa algo sólido, firme, duro, praticamente intransponível. Então, a Bíblia está falando que o céu tem um firmamento que separa a água de cima. Está até falando que tem água em cima. Então, biblicamente falando, eu vou repetir, biblicamente falando, a Terra é plana, igual vou falar assim, igual uma pizza. Pastor, eu vi um teólogo aí na internet falando que não é, que biblicamente esses textos estão desconectados. Ele não fez exegese. Pode ter certeza que ele não fez exegese. Ele fez uma exegese. Por que eu vou falar? Tem pessoa que, para falar contra a ideia da Terra plana, falaram o seguinte. Esse texto de Gênesis é um texto poético. Não faz isso, pelo amor de Deus, meu irmão. Não faz isso. Um texto poético. Por que você não pode fazer isso? Você está dando mais munição para essa turma liberal virar e falar assim, Adão e Eva era um texto poético. Aonde que você tem um texto poético em Gênesis? O texto de Gênesis é um texto histórico literal. Texto de Gênesis, texto histórico literal. Os 7 dias da criação são 7 dias na linguagem figurada. Tarde e manhã, o primeiro dia. O que Deus está querendo que você entende? Tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Tá? Não, cada dia ali era 1000 anos que tinha passado. É isso que está escrito? Que eles tipificam 1000 anos é outra coisa. Isso aí vai ser revelado lá nos Salmos e em Pedro. Agora, que eles eram 1000 anos, ou eram milhares e milhares de anos, conversa fiada. Para a Bíblia, a Terra é jovem, cerca de 6.000 anos. Cientificamente,
Bilhões e bilhões de anos. Cientificamente ela surgiu do nada. Mas que ciência é essa? Entenda uma coisa, as universidades é uma criação da igreja, sabia? Isso, a igreja católica criou as universidades. Ótimo! Por quê? O que a igreja prega? Que Deus criou todas as coisas. Chega no período do iluminismo, aí a igreja abre mão da universidade e entrega na mão dos ateus para ensinar o seu filho a não crer mais em Deus. Aí você faz isso aqui e se mata. Olha aí, eu quero testemunha aqui. Eu vou pedir os irmãos para colocar testemunha. Quem tem essa situação ou já viu essa situação? Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Os pais, pai e mãe, se matam para dar uma vida melhor para o seu filho, falando que, filho, você vai fazer universidade. Sabe qual é a única matéria? Sabe qual é a única matéria que é obrigatória em todas as aulas na faculdade? Você pode fazer matemática, química, qualquer coisa. Filosofia. Quando falamos filosofia, você pensa assim, filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. Não, não. A filosofia que eles vão estudar lá é filosofia do iluminismo. Ateísta. Por quê? Por quê? Porque o nosso MEC, Ministério da Educação e Cultura, quer gerar uma geração ateísta. Aí você leva o seu filho que é crente, sua filha que é crente, foi criado nos pés do Senhor, cheia de fé, cheia de virtude, cheia do Espírito Santo. Aí você está pagando para os professores incutir na mente deles que, não, a Bíblia foi escrita por homens, sociedade patriarcal. Deus se apresentou como Pai Nosso. Não, isso é conversa fiada, porque quem escreveu era homem. Se fosse mulher, escreveria Mãe Nossa. Aí inventaram agora na internet Pai e Mãe. Como se Deus fosse hermafrodita, se apresentasse dessa forma. Para Deus se identificar para ser pai de uma mulher, não precisa falar que ele é mãe, não. Irmãos, Deus é pai porque ele tem um filho. E esse filho, ele vem se identificar com todos nós. Por quê? Ele nasce no ventre de Maria, que é uma mulher. Você quer mais identificação do que essa? Então agora veja bem, eu fico observando. Aí os pais, deixa eu concluir o que eu estava falando. Aí o pai crente, a mãe crente faz isso aqui para levar o filho para a faculdade. A faculdade vai lá e tira Deus do coração do seu filho. Aí seu filho, sua filha volta. Nunca usou, não estou falando que isso é pecado, não. Vou destacar isso aqui já de uma vez para não ser bombardeado aí por gente que não entende o que a gente está falando. Mas a menina tão simples, nunca usou nenhuma maquiagem. Aí volta toda tatuada, não tô querendo falar, disputar se uma tatuagem é pecado, deixou de ser não. O que eu estou dizendo é a transformação física e espiritual que acontece na vida das pessoas. Aí ele volta todo tatuado, cheio de pince, todo cortado, uns cortes na orelha, os cabelos todo esquisito, e volta falando pro pai, você é fundamentalista, mãe, você é conservadora, você é fascista, você é isso. Por quê? Aonde que eles aprenderam isso? Foi na igreja? Não. Foi onde você pagou caro para dar ele uma vida boa aqui, mas tirar dele a vida eterna. O que eu estou falando? Não leva seus filhos, não estou falando para você não levar seus filhos para a faculdade, de maneira alguma. O que eu estou falando é o seguinte, cobre seus filhos de oração e acompanhe eles diariamente, filho. O que você está aprendendo lá? Qual é o período que ele está estudando? É no 8º período que está estudando filosofia? Então fica no pé dele. Deixa eu ver esse material. O que você está aprendendo filosofia? Filho, cuidado com isso. Acompanhe seu filho, senão você vai perder ele para o diabo. Vai perder o filho, vai perder a filha. Eu tenho visto isso acontecer, irmãos, com frequência. Aí os pais falam, onde foi que eu errei? Primeiro, não é culpa dos pais, é falta de instrução pastoral. Você que é pastor aí, orienta os irmãos da sua igreja. Porque os pais pagam para o filho estudar. Você já percebeu como é que a faculdade está sendo hoje? O filho vai estudar longe, porque na cidade não tem um curso que ele quer fazer. Aí longe do pai, longe da mãe, que é as referências que ele tem. Longe do pai, longe da mãe. Qual é a referência? O professor. O professor. Aí o professor faz o quê? Detona seu filho dentro da sala. Ele não foi preparado teologicamente, porque a escola dominical nem tem escola dominical, escola sabatina, para quem estuda no sábado, não tem estudo bíblico nas igrejas mais. Tem a palestra. Chega um domingo à noite, tem uma palestra dizendo que é pregação. Uma palestrazinha. Você é o centro de Jesus. Pode pecar porque Jesus levou os pecados lá na cruz? Pode pecar. É esse tipo de mensagem que está tendo, infelizmente. É isso que está acontecendo. E a igreja está simplesmente sendo agredida
tempo a tempo. É pelo milagre de Deus que existe crente ainda, irmão. Vou te falar a verdade. Mas a próxima geração tem que ser preparada. Por que eu falei um pouquinho antes para você cuidar dos jovens e adolescentes da sua igreja, das crianças? Você acha que é à toa? Irmãos, presta atenção. O hebreu, o israelita, ele aprendia a ler desde pequenininho, 5, 6, 7 anos, ele já aprendia a ler. Sabe qual que era o material para leitura? É a Torá. A Torá. Vamos ler ABC? Começa com B aqui, ó. Bereshit bara Elohim. Ele já começava as primeiras palavras com palavras de Deus. É assim. Aí hoje a gente entrega os filhos na mão dos professores, né? Pensando que eles estão bem cuidados. Tá lá os professores lá doutrinando o seu filho em doutrinas anticristãs. Anticristãs. É isso que está acontecendo. Eu tô achando que o Instagram vai cair de novo. Tanto tempo que nós estamos falando. Oh, meu Deus. Mas que Deus abençoe os irmãos. Então, só concluindo com a irmã Carolina aqui a pergunta. Cientificamente, a Terra é um globo. Biblicamente, ela é plana. Agora, eu vou brigar para provar para você que ela é plana ou que ela é globo? Eu não vou brigar, não. Agora, eu posso fazer um estudo explicando onde na Bíblia mostra essa tal dessa terra plana, onde a Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, só para você ter ideia, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará ao Senhor Jesus, dos joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Não é no centro da terra, embaixo da terra. Só para você entender. Aí eu te pergunto, que joelho é esse que está debaixo da terra? Se afinal de contas as pessoas não creem no Hades. Olha o texto, olha o vídeo do pastor Rafael, Hades. Ah, mas eu vi um pastor aí que é doutor, que ele é isso, que ele é aquilo. Não é isso que os primeiros cristãos pregavam, não. Não é isso, não. Digita aí no YouTube depois, curso bíblico online Hades, com H, Hades. E vê o vídeo do pastor Rafael. Que vídeo. Depois, para você entender o porquê que está escrito assim, que Apocalipse 1:7, todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Aí você vai entender, depois de ter visto o vídeo do Hades, você vai ver lá Apocalipse 1:7, que aí eu vou estar explicando, todo olho verá, até os que transpassaram. Como assim, até os que transpassaram? Aí você vai entender. Aí você vai entender. O Isamar fez uma pergunta muito importante, Isamar. Pastor, ser filho de pastor me torna ser diferente dos outros jovens? Porque é isso que eu sinto. Deixa eu falar para você, porque eu entendi o seu problema. O meu filho é filho de pastor, mas ele não é pastorzinho. A igreja cobra muito dos filhos de pastor uma postura de pastor. Eles querem que o meu filho tenha a maturidade que eu tenho. Embora o meu filho é muito maduro, muito, mas ele não é diferente de qualquer outro jovem. Ele é um jovem qualquer, ele está desenvolvendo a sua fé. O que ele tem de diferencial é que eu estou acompanhando ele na fé. Como todo pai crente tem que fazer, meu Deus do céu. Todo pai. Hoje eu tive a reunião com os jovens da nossa igreja, adolescentes. Eu estou fazendo um trabalho de discipulado com eles, mas mais responsável do que eu são os pais. Ninguém tem mais autoridade sobre os filhos do que os pais. Não adianta eu falar uma coisa com eles e os pais falar outra. Eu ensinar, meu filho, não fique escutando música mundana, não. Essas músicas aí que você está ouvindo vai te levar para o inferno, porque só fala de coisa ruim. As referências não são referências bíblicas, tá? Aí o pai fala assim, a mãe fala assim, tem nada a ver não, eu até gosto que ela escuta, o problema é seu, vai levar seu filho para o inferno. Mas depois vai falar, ai pastor, minha filha está tão rebelde, tá? Pois é. O que eu vou fazer? A culpa é minha? E tem gente que leva o filho para a igreja, aí eu vou levar meu filho para a igreja. Deus não mandou você levar seu filho para a igreja. Deus mandou você ser igreja, ser exemplo, e você instruir o seu filho no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho, é instruir no caminho. Vai com ele. Como é que você vai mandar seu filho orar se você não ora? Se seu filho nunca viu você orando, como é que você vai mandar seu filho orar? Ele vai virar e falar, seu pai, mas você não ora. Irmão, é importante o filho ver os pais orando. Sabe por quê? O filho tem o pai e a mãe como autoridade máxima sobre ele. Quando ele percebe que essa autoridade se prostra diante de uma autoridade ainda maior, ele passa a respeitar o Senhor. Ele passa a ter temor no coração. Você está entendendo? Se o seu filho
perceber que ele vive com você, que você não é crente de verdade, ele não vai querer ser crente, não. Pelo contrário, primeira oportunidade que ele tiver de sair fora da presença de Deus, ele vai sair sem menor peso no coração, porque você não está sendo exemplo. Então a gente precisa ter referencial desse jeito. Todos nós precisamos. Aí eu só vou responder a Edna aqui, que ela falou assim, terra plana, que doidice. A questão toda é como eu disse, não sou eu que inventei a ideia. O que eu estou dizendo é o seguinte, biblicamente, não tem como você falar que a Terra é uma esfera. Se tivesse, irmão, pode ter certeza que eu estava falando aqui. Agora, tem como você tentar usar a Bíblia para também confundir um terraplanista? Tem sim. Eu não vou ocultar isso. É por isso que eu não fiz nenhum vídeo sobre terra plana. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando Josué ora para que o sol para, tá? A Bíblia vai falar o seguinte, que Josué orou e o sol parou. O sol ficou sobre Gibeão e a lua ficou sobre o vale... Oh, meu Deus do céu, cabecinha, uma hora dessa. Não, minha irmã, eu não tenho que provar, não. Então, eu sei que não tem. Eu estou dizendo o seguinte, eu não estou trazendo a responsabilidade para mim e nem para você. O que eu estou dizendo não é que é doidice. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não tenho como provar e nem você. Biblicamente, ela é plana. Isso eu tenho como provar. Isso eu tenho. Mas, cientificamente, Vale de Aijalon. Obrigado, irmã. Então, o Sol ficou em Gibeão e a Lua no Vale de Aijalon. Se eu for um camarada, eu não sei se é globalista, mas globalismo é outra coisa, que acredita na Terra Globo, só para você entender, aí eu usaria esse texto para falar o seguinte, como que pode o Sol estar em Gibeão e a Lua no Vale de Aijalon, sendo eu um cara, eu percebi isso quando eu fiz o curso de Geografia Bíblica lá no canal. A distância entre um e outro é muito pequena para caber o Sol e a Lua, certo? Se eu fosse o cara que defende a Terra Globo, e essa é uma das coisas que eu fico analisando, eu usaria esse texto. Só que, se eu for um camarada que defendo a Terra plana, eu concordo com a Edna aqui no seguinte ponto. Não deve haver briga entre os crentes sobre esse assunto, porque eu vejo que alguns terraplanistas se tornaram militantes, ofendendo outros irmãos, e o que ela falou aqui é suficiente para nós termos comunhão. Cadê? Aqui, ó, a Edna. Pronto, ela crê em Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, crê em Deus, amém, pronto. Eu vou ficar... Aí é o que eu vejo, o cara descobre, na cabeça dele, ele descobre que a Terra é plana e que essa é a verdade a ser pregada, e o foco da mensagem para de ser a cruz de Cristo para ser a Terra plana. O cara fala, não, eu creio em Jesus como Senhor, mas crê na Terra plana? Quem disse que isso é um critério para você ser salvo? Não é. Não é. Ah, você crê no Nefilim? Se você não crê, você não tem a verdade de Deus. Sabe, as pessoas estão muito dessa maneira que eu entendi, Ed, que se você não crê na verdade que ele crê, então você não está salvo, você não pode participar do clã dele, você não é irmão em Cristo, isso é conversa fiada, tá? Vamos lá, continuar, o assunto da Terra plana. Vou concluir. Se eu for um cara que acredita na Terra Globo, eu falaria para você, então explica, o Sol está em Gibeon e a Lua está no Vale de Aijalon. Pega o mapa e vê a distância de um para outro, vê se cabe Sol e Lua ali. Não cabe. Israel já é minúsculo, Israel é pequenininho. Israel é do tamanho do menor estado do Brasil, que é o Sergipe. Pensa bem. A distância ali dentro, então, de um para o outro, é menor ainda. É uma cidadezinha na outra ali, ó. Como é que vai caber o Sol e a Lua aqui? Sendo que o Sol, eu estou vendo o Sol aqui agora em Minas Gerais, o pessoal do Rio está vendo o mesmo Sol, na Argentina eles estão vendo o mesmo Sol. Então, esse seria o meu questionamento como uma pessoa defendendo a ideia da Terra Globo. Se eu fosse do posicionamento oposto, que seria a Terra plana, eu responderia da seguinte forma. Ó, do ponto de vista de Josué, que ele está ali, ele olhando para um lado, ele vê o Sol em Gibeon. Olhando para o outro, ele vê a Lua no Vale de Aijalon, que é a região, a direção, e não a localização onde os elementos estariam mesmo. Então, a partir dessas questões, o Danilo falou aqui, os hebreus já criam na Terra plana. Sim, não só os hebreus. Para susto de uns, surpresa de alguns,
os judeus creem na Terra plana, mas o Islã também. Inclusive, quem mais fala sobre Terra plana é o Islã, não os cristãos. Se crer na Terra plana for critério para salvação, então você vai passar a ser inimigo de alguns irmãos em Cristo para falar que você é irmão dos muçulmanos e dos judeus, tá? Porque essa ideia da Terra plana, toda a cultura antiga tinha essa ideia, os gregos também, tá? Por isso, eles falam sobre o Hades. Então, assim, essa ideia de que só é crente quem é terraplanista, ou quem crê na Terra Globo, essas divisões são estratégias de Satanás. Presta atenção aí. Esse livrinho não é bíblica, não é Bíblia, tá? Arte da Guerra do Sun Tzu. Sun Tzu, tá vendo aí? Ok. Arte da Guerra é um livro antigo, tá? É um livro bem antigo mesmo. É um tratado militar do século IV a.C. E aí ele é um estrategista de guerra, tá? E dizem que ele foi usado por vários estrategistas ao longo da história. Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte e tal. Aí você vai falar assim, pastor Felipe, o que tem a ver o assunto que nós estamos falando com Sun Tzu? Vou te mostrar, segura aí. A Arte da Guerra. Eu não leio um livro desse para perder tempo. Eu estou lendo esse livro porque Paulo fala muito sobre nós somos um soldado de Cristo, combati o bom combate. Paulo tinha uma noção de guerra que nós não temos. Tá bom? Eu não tenho só o Sun Tzu, não. Eu comprei esse aqui também, do Miyamoto Musashi. Tá vendo? Que é o livro dos 5 Anéis. Também estratégia de guerra. Qual é o meu propósito com esses 2 livros? São 2 generais, tá? Então o Sun Tzu é chinês e o Miyamoto Musashi é japonês. Samurai. Qual é o objetivo meu? Aqui, ó. Para os pais, tá? Excelente. Pais brilhantes, professores fascinantes, do Augusto Cury. De relacionamento com o pai e com os filhos. Pais brilhantes, professor fascinante. Você que é pai aí, por favor, leia esse livro, que você vai ver o quão importante é a sua referência. Vou parar de pegar livro ali, senão vou perder o foco. O que eu quero falar de Sun Tzu aqui? Uma das estratégias de guerra que Satanás usa na igreja, e é a principal, é causar divisão do povo de Deus. Entendeu aí? Vou falar de novo. Um dia desse eu vou fazer um videozinho só sobre... Eu peguei bastante coisa aqui, mas eu não estou olhando a guerra lá na China, eu estou olhando a guerra espiritual. E daqui eu tirei bastante lições, tá? Olha uma das estratégias, ó. Separai os seus aliados. Afastar dos amigos, isolamento. Essa é uma estratégia do diabo. Dividir para conquistar. Jesus falou, como diz a Edna aqui, ó. Um reino dividido não subsistirá. Exatamente. Exatamente. E aí eu te pergunto, se a doutrina, esse ensino da Terra plana, ou qualquer outro, dos gigantes, eu acredito nos gigantes, eu não acredito, então você não é crente, então você que não é crente. Deixa eu te perguntar, isso é doutrina fundamental? Sério mesmo? Porque tem canais que só crescem em cima disso. E fica ali, humilhando os outros, pisando, falando que eles têm revelação. E quem não crê igual a eles, olha como que isso é característica de seita. Uma seita tem esse tipo de pensamento. Se você não pensa igual a mim, então você não é de Deus. Aí você vai ver, qual é o pensamento? É doutrina fundamental? Não. Então por que eu não vou conviver com meu irmão? Irmão, que dia que eu perguntei a alguém aqui no canal, mas você crê na Terra plana ou você crê na Terra esférica? Por mim que o pastor Rafael crê na Terra plana, na Terra esférica. Se isso tá me dividindo, eu estou frágil demais dentro do reino de Deus. A guerra espiritual eu já estou perdendo há muito tempo pensando que estou ganhando. Não, pastor, mas toda a verdade. Quando que Paulo tratou esse assunto? Quando que Jesus tratou esse assunto? De forma clara.
Nunca, nunca. Ah, mas quando fala que todo olho verá, então você tem que considerar que é assim. Irmão, é sério? É sério que você vai ficar brigando com seu irmão por causa disso? Dividir para conquistar. Ó, olha que coisa. Se os seus oficiais não estiverem rigorosamente preparados, que você que é pastor aí que está preparando obreiro, presta atenção. Se os seus oficiais não estiverem rigorosamente preparados, preocupar-se-ão e hesitarão no campo de batalha. Se os generais também não estiverem, se encolherão interiormente de frente com o inimigo. Pronto. Prepara o obreiro, não. Na hora que ele for pegar a mão no chifre do boi, vamos falar assim, o que vai acontecer? Vai ficar com medo. Entendeu? O Robinho colocou... Eu nem ia colocar o Maquiavel, não. Também, Robinho, o tal do Maquiavel, comprei ele. Estou mostrando isso para vocês verem o seguinte. Um pastor não é porque ele é apaixonado por Bíblia que ele vai ignorar esse tipo de leitura. Não leio para aprender aqui. Isso aqui é sobre política, tá? Eu não leio aqui para ser influenciado, mas eu leio tudo com outro olhar. Eu não vou ler Maquiavel, A Arte da Guerra, ou o Livro dos Cinco Anéis. Eu não vou ler isso para fazer guerra com ninguém, nem nada disso. Mas eu preciso identificar aqui o seguinte, peraí, se existe uma arte na guerra, tem alguns princípios que Paulo está aplicando dentro do reino espiritual. Esses princípios, eu preciso saber duas coisas. Primeiro, como a igreja vai agir para batalhar no reino espiritual e como que o Satanás vai fazer para batalhar contra a igreja. Inclusive, no Maquiavel, nesse príncipe, você vê como que Satanás usa os reinos do mundo contra a igreja. Eu não entendi a sua pergunta, Eliane. Irmão, se uma igreja fala que é a graça de Deus, é certo? Que aquela igreja é a graça de Deus, está errado. A igreja como um todo, ela é a graça de Deus. Por exemplo, irmãos, presta atenção. Nós precisamos fazer discípulos de Cristo, não discípulos da igreja tal. Né? Então, vamos voltar para o assunto. Esse assunto, ele é polêmico, mas não era para ser polêmico. As pessoas tinham que ter liberdade de apresentar as suas ideias e falar assim, ó, eu creio na Terra sim, dessa forma. Por quê? Ah, por causa disso, ó, aqui na Bíblia tá assim, 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 o outro vai lá e pega e fala assim, ah, mas tá assim também, assim, 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 pronto. As pessoas eram para ter essa liberdade. Agora, a pregação principal, o evangelho não é terra plana, o evangelho não é gigantes, o evangelho não é nada disso, o evangelho é Cristo. Ele é o centro da palavra. O que é periférico não deveria nos dividir, de maneira alguma.